vamos entregar nossa vida pela fé, vivendo por intermédio de Cristo. Hoje, domingo, dia 28 de junho, é dia do roteiro original, de estudarmos sobre o quê? Sobre o texto principal dentro da Palavra de Deus e respondermos algumas perguntas relacionadas ao assunto. Hoje vai ser um assunto bem fácil e bem bom de ser entendido. Mas, primeiramente, você tem que ler Mateus 24, versículos 3 a 14 e versículos 30 a 39. Então, já pegue seu livro o mais rápido possível, não perca tempo e já leia essa mensagem de esperança para os discípulos, né? E também para nós hoje. E juntos vamos responder as perguntas. Pergunta: a maneira como Jesus conversou com os discípulos demonstra como era o relacionamento que ele mantinha com seus companheiros, como eles desenvolveram esse tipo de comunicação. Jesus se comunicava com os discípulos de uma maneira amigável, como se fossem irmãos, realmente, né? Como se estivesse dentro da própria casa, né? Um relacionamento muito íntimo. Mas como isso aconteceu? Irmãos, eles passaram não muito tempo juntos, foram cerca de 2 anos e meio a 3 anos juntos, né? Ali, se formos notar apenas do último discípulo até a morte e ressurreição de Jesus. Foi um pouco tempo, né? Para nós hoje, né? É pouco tempo. Mas esse foi um tempo muito bom. Foi um bom período para se relacionarem com o seu mestre. Jesus era como um professor para eles, como um melhor amigo, tudinho, era Jesus. Mostrando o relacionamento e a amizade que nós devemos ter. Segunda pergunta: quão importantes eram essas informações no dia de Jesus? E quão importantes elas são para nós hoje? Para os discípulos foi importante em qual sentido? Foi importante para o sentido da destruição do templo de Jerusalém. Lembre-se, essa é a segunda destruição. A primeira foi quando? Foi lá na Babilônia, lembra? O império do reino Nabucodonosor, que destruiu e tomou Jerusalém, tomou Israel para si. Lembre-se, esta destruição foi a segunda destruição de Jerusalém, que ocorreu 70 depois de Cristo, como foi mencionado ontem. Mas essa foi a segunda vez. A primeira foi quando? Lá no Império da Babilônia. Tempo de Daniel, tempo de Isaías e Jeremias, lembra? Lá no mesmo período que Daniel foi levado para Nabucodonosor, para a corte real da Babilônia. Foi nesse período. Foi reconstruído, né? Lá no período de Neemias e Esdras, foi reconstruído o templo e as muralhas e a própria Jerusalém. Mas agora, já reconstruído, após Jesus ter ressuscitado, depois de passar um pouco período, Jerusalém ser destruída. Aí essa mensagem foi para o quê? Para os cristãos que iriam nascer, que iriam presenciar esse momento, fugir antes da catástrofe, para mostrar que isso ia acontecer, uma profecia direta e rápida. E já para nós foi mostrado que isso já aconteceu, mas também o que vai acontecer, que é o sinal do tempo do fim. Lembra-se que foi junto, da destruição do templo e o sinal do tempo do fim, né? Ou seja, ambos precisaram do que realmente precisam. Nós, os sinais, e os discípulos da destruição de Jerusalém. Terceira questão: que coisas hoje são parecidas com as dos dias de Noé? Jesus menciona que no período que estava vivendo, assim como nós hoje, está muito parecido com Noé. No período de Noé, o que aconteceu? Quase toda a população humana foi extinta. A cerca de quem? Da família de Noé e dos animais que estavam na arca, né? No período de Noé, as pessoas bebiam, festejavam, comiam, se casavam e davam-se casamento, né? Ali uma clara referência a uma loucura que estava acontecendo no mundo. A loucura em si. Assim como muito parece hoje, mas talvez até pior do que vivemos hoje. Não sabemos ao certo. Mas realmente é isso. As curtições, as grandes festas, mostrando que o esquecimento de Deus. O mundo querendo viver sem Deus. É muito parecido com o nosso. É muito parecido com o de Jesus. E é muito parecido com o de Noé. Por quê?
Porque realmente o mundo que vivemos, apesar dos períodos, sempre vai haver isso. Um mundo esquecendo de Deus, né? Infelizmente. Última pergunta. Que sentimento essa descrição do fim dos tempos desperta em você? O sentimento de quê? De quê? Rapaz, Jesus está voltando. Lembra do tempo de Noé, né? As pessoas não deram ouvidos a Noé. Noé estava o quê? Pregou quantos anos? Mais de 100 anos, não foi? Pregou. Ó, a nuvem está vindo ali, ó. Vai chover, vai acabar com vocês. Vocês têm que se converter, né? Entrar na arca, mas ninguém ouviu. E aí o que aconteceu? O dia chegou, as nuvens passaram, vieram grandes chuvas, como essa terra nunca viu. E inundou esta terra, né? Mostrando que a palavra de Deus se cumpre logo mais tarde e o mais cedo possível. E Jesus está voltando, a mensagem é a mesma de Noé. O tempo está correndo, e aí? Vai querer estar na arca para subir ao céu? Pense comigo e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, estamos finalizando. Senhor, que vamos estar preparados para irmos ao Senhor, aonde o Senhor quer, que é Canaã Celestial. Não venhamos fazer igual o povo do período de Noé. Ouvia, mas só escutando. Entrando no ouvido e saindo no outro. Não venhamos ser assim. Em nome de Jesus, amém.